cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre a sobrevivência de micro e pequenos empreendedores na acirrada disputa que se trava no mercado empresarial. E de imediato pode-se dizer que não é impossível o trabalhador com até 5 salários mínimos tornar-se dono do seu próprio negócio. Aliás, diga-se de passagem, talvez seja a parte mais tranquila nesse tipo de investida na área do empreendedorismo. O complicado mesmo vem depois. Imagine a seguinte situação. Você recebe um dinheiro de uma indenização ou de um empréstimo acertado numa instituição financeira qualquer. Então, você decide investir em um pequeno negócio, com o sonho de prosperar em poucos meses, ou quem sabe, em poucos anos. Em sua mente vem a imagem de alguns conhecidos, ou histórias de empresários que começaram bem assim, quase do nada. A seu favor, pesa a disposição em trabalhar e a sua ambição em prosperar. Pois bem, isso é suficiente? Você já se perguntou quanto tempo sua empresa pode sobreviver e quais as estratégias imediatas para evitar uma morte prematura? Se o trabalhador que está nos assistindo agora e tem interesse em ser dono do seu próprio negócio, algumas respostas serão dadas pela consultora empresarial Adriana Moser, graduada em administração de empresas, com especialização em gestão empresarial e vendas. Ela também presta consultoria a médios e pequenos empreendedores. Adriana é a nossa convidada de hoje. Inicialmente, qualquer trabalhador pode ser dono do seu próprio negócio, mas qual é o primeiro obstáculo nesta caminhada? Boa noite, Adriana. Obrigado por vir aqui no Cidadania. Boa noite, Carlos. Obrigada pelo convite. Eu quero dizer que é uma satisfação poder estar aqui conversando com você sobre esse assunto e com o público do Cidadania em Debate. Qual que é a dificuldade? Bem, então, a dificuldade, ela já é no início do negócio, do empreendimento. Porque, assim como você falou, é muito fácil realmente empreender, né, um pequeno negócio, mas a gente empreende pelo sonho, pelo desejo, né? E é preciso quantificar esse sonho e esse desejo. O que é quantificar o sonho? É iniciar com um planejamento, né? Que a gente chama de planejamento estratégico, de viabilidade do negócio, mas enfim, é preciso colocar no papel os custos iniciais desse negócio, né? Os custos de operação que eu vou ter quando o negócio já estiver caminhando, já estiver andando, e também é preciso saber em que mercado eu estou entrando, né? Quer dizer, tem demanda para aquele serviço, aquele produto que eu vou oferecer? Quem são meus concorrentes? Que preço se pratica? Então, essa, digamos assim, é a pergunta inicial e que tem que ser respondida, né, através desse planejamento. Isso vai fazer com que o seu negócio tenha 100% de sucesso? Não, mas vai minimizar muitos riscos. Porque a economia do Brasil, né, tá aí sólida, quer Pujante. dizer, tá, ou melhor, ganhou fôlego e ganhou musculatura, digamos assim, em relação a anos anteriores, né? Sim. E isso permitiu o surgimento das micro e pequenas empresas, né? Isso. Mas muitas morrem na casca, né? Isso. É bem interessante colocar isso, Carlos, porque o Brasil, ele é um país de empreendedores, certo? Existem pesquisas mundiais sobre empreendedorismo, né? Que são feitas anualmente, e o Brasil, ele ocupou na última, inclusive, a 9ª colocação entre 42 países. Né? Então, assim, o Brasil realmente é um país de empreendedores, mas nós somos muito mais eficientes em empreender do que em gerir, né, os nossos negócios. Porque existem outras pesquisas, e divulgadas e feitas pelo Sebrae, que dizem que 58% das empresas, elas sucumbem, elas morrem, né, até o 5º ano de existência. Nossa, mais da metade. Porém, esse número já foi bem maior, né? Há 10 anos atrás, 71% das empresas não sobreviviam aos 5 primeiros anos. Então, assim, nós
já melhoramos esse indicador. Porém, a gente ainda está, digamos assim, patinando, né? Patinando não, nós estamos patinando, mas nós estamos... assim, passos mais lentos. Mais né? lentos do que o resto dos países, por exemplo. Do primeiro mundo, né? Que Com já certeza. vem fazendo esse trabalho. Sim. Agora é interessante a gente pensar o seguinte, né, voltando aí, quem sabe, 10, 20 anos atrás, Sim. o trabalhador, de um modo geral, ele tinha uma certa dificuldade em pensar a possibilidade de ser empreendedor, né? Sim. A não ser, tirando aquelas condições em que ele abria lá um mercadinho, uma vendinha, uma birosca, né? Não havia essa possibilidade de pensar em aumentar a empresa, né, digamos Sim, assim, né? sim. Hoje é possível pensar isso, né? Sair dessa possibilidade de ser um micro. Sem dúvida. Hoje é possível você iniciar, todo mundo inicia pequeno, né? Poucas são as empresas que já nascem gigantes, né? Como é que ele vai crescer, né? Aí que vem justamente o início até da sua colocação, né? É mais fácil eu iniciar o trabalho, mas como é que eu me mantenho no mercado e como é que eu vou crescer, né? E aí são as questões, como eu coloquei, você realmente planejar, e planejar não é só inicialmente, é você saber planejar sempre, porque um dos erros que os empreendedores cometem é ele nunca pensar estrategicamente, né? É ele sempre se manter apenas no operacional. A gente costuma dizer assim, como é que eu abri uma padaria, eu sou um excelente padeiro, né? Mas se eu ficar só fazendo a massa do pão, né? Como é que eu vou conseguir planejar o meu crescimento, conseguir me relacionar com os meus clientes, estratégias de aumentar a clientela, enfim. Eu preciso pensar estrategicamente. A gente até brinca que o pequeno empreendedor, a dificuldade que ele tem é que, como no início tudo, a maioria das funções está sobre ele, né? Ele fica apagando incêndios. Né? Ele sempre age naquilo que é urgente e não consegue ter tempo para pensar no importante. E o importante vai virando urgente. E aí ele tem essa dificuldade em realmente deslanchar. Né? Então ele precisa ter essa visão um pouco mais de longo prazo. Né? Tem uma outra questão que é fundamental e que entra mais na parte realmente dos controles de gestão, dos controles financeiros, que é a confusão que o empreendedor faz, achando que o negócio dele é a extensão da casa. Acaba misturando, né? E que o caixa da empresa é a extensão do bolso. Né? Ele confunde o que é lucro e o que é prolabore. Então, nós sempre orientamos, né, que o prolabore é aquele valor que você recebe pela função que você desempenha dentro da empresa. Então, se eu sou proprietário, sou sócio, mas sou o padeiro, estou desempenhando a função de padeiro, eu vou receber um prolabore equivalente àquela minha função. E o lucro? O lucro é o resultado do negócio, é o resultado da sua gestão eficiente. É a recompensa que o empreendedor vai ter pela gestão que ele está fazendo no negócio. Né? Então, se o negócio for bem, ele vai receber a sua gratificação, que é o lucro. E também é importante falar que aí gerou lucro não é simplesmente vamos levar tudo para casa. Né? Eu preciso pensar que o negócio, para crescer, ele vai precisar de investimento. Né? Então é importante ele sempre separar uma quantia do lucro gerado para reinvestir no negócio. E aí conseguir crescer com mais tranquilidade, com mais força. Porque tem muitos trabalhadores que querem sair da condição de trabalhador e começar o próprio negócio, né? Que é ser patrão, né? Que é uma ambição louvável, né? Isso. Até porque ele vai abrir não só a condição de ele formar, né? Fazer uma empresa, mas abrir também frentes de trabalho para outras pessoas, né? Isso. E os erros, normalmente, que você foi apontando aí, que incorre, né, de misturar o dinheiro da empresa com as despesas domésticas, né, com as despesas de casa. E aí, em alguns momentos, essa empresa, ela vai até por um certo tempo, né, ela pode continuar, né, por muito tempo, mas ela não cresce. Exato.
ela não cresce. E aí não só pela questão do reinvestir na empresa, né? Mas é importante, você colocou ali, porque ele abre uma frente de trabalho não só para ele, como para outras pessoas. E também é comum a gente trazer a família para dentro da empresa. Não é? E às vezes, aquelas pessoas que estamos trazendo, o filho, o marido, a esposa, né, eles não têm habilidade para desempenhar aquela função, ou eles não compartilham do mesmo sonho. Né? Às vezes o sonho é do empreendedor, não necessariamente da família. Né? Então, é preciso, sim, buscar pessoas que tenham afinidade com aquilo, que compartilhem daquele mesmo sonho, daqueles mesmos ideais. A mesma coisa o sócio. Né? É importante sempre buscar, se for para trazer um sócio para a sua empresa, para o seu empreendimento, que ele tenha habilidades complementares às suas, que já é um grande passo. Né? E que ele também tenha, digamos assim, as mesmas pretensões, os mesmos sonhos, né? Afinidade naquilo que vocês estão fazendo. Porque a busca do sócio, muitas vezes, incorre no momento em que a empresa precisa de um ganho de capital. Isso. E aí sai atrás de um sócio. Na verdade, ele está atrás apenas... Do capital. Do capital, né? Do capital, exatamente. Então, há de se ter um cuidado nisso, né? Com certeza, com certeza. Não é simplesmente o capital. A partir do momento que você traz um novo sócio para a empresa, é uma nova cabeça pensante, né? Que pode ter uma ideia de reestruturar completamente o seu negócio, de atingir outros mercados. Talvez ele é muito arrojado e você não tenha compatibilidade com isso. Enfim, é importante estar pesando outras questões e eu acho que principalmente habilidades complementares. Hoje nós temos vários exemplos, né, de empresas que começaram, né, em fundo de quintal e tornaram-se grandes empresas. Sim. Né? Cara, nós temos aí o mercado na área da tecnologia, né, a questão da internet. Algumas empresas, né, das redes sociais aí começaram em fundo de quintal. Na garagem, né? Começaram na garagem. Mas nós temos que também pensar a questão de uma realidade local, né? Por exemplo, vamos buscar aqui a possibilidade de se abrir uma empresa em Blumenau. Aqui em Blumenau disse que há uma máxima, né, que em cada esquina tem uma pizzaria, né? Sim. E aí você faz um levantamento, vou abrir uma pizzaria porque dá resultado, né? Nem sempre abrir uma pizzaria porque o vizinho está dando certo com a empresa pode ser bom para você, né? Não. E aí também não é só uma questão de mercado, mas é uma questão de custos versus preço. Né? E é justamente isso. A padaria do meu vizinho tá super bem, tá bombando, eu vou abrir uma padaria também. Porque ele está tendo lucro, ele está tendo resultado. Né? Então, aí, agora no próximo bloco a gente vai falar como você pode sobreviver aí, não no modismo, né? Ou na possibilidade de montar um empreendimento pensando nas questões culturais locais. A gente já volta.